Oi, galera do YouTube! Hoje eu tô aqui para finalmente explicar para vocês 3 formas de você parar o seu patins. Primeira dica para você destravar a sua patinação e aprender sem medo: use todo o equipamento de proteção. Segunda dica: existem alguns exercícios para você poder parar o teu patins que são fundamentais. E o primeiro deles que eu vou te passar agora para você praticar aí na sua casa é maravilhoso. E a gente sempre tem que treinar as duas pernas, tanto a direita quanto a esquerda, para você ter um ótimo resultado de destravar sua patinação. Vamos lá? Então vou mostrar aqui para vocês. Lembrando que comecem sempre numa superfície plana e lisa, tá? Isso vai te ajudar muito. E no espaço controlado, onde não tenha carro, para ser melhor para sua segurança. Então o primeiro exercício vai ser você patinar, flexionar os joelhos e erguer uma perna. Você vai ficar tentando ficar mais tempo sobre uma perna, ok? Agora nós vamos fazer com a perna esquerda no ar. Então patinou, flexionou, pernas em paralelo, ergueu, ó, mantém o equilíbrio e abaixa. Treina isso várias vezes e vai trocando a perna, tá? E tenta ficar mais tempo. O ideal é que você atravesse uma quadra todinha numa perna só. Por que disso? Isso vai te ajudar na questão de peso, para você conseguir entender sobre o peso de uma perna sobre a outra. E principalmente você melhorar a tua postura. O segredo, o grande segredo da patinação é a tua postura. Então você melhorar essa flexão de joelho, a contração do teu abdômen e o teu olhar. O olhar é fundamental. Nunca manter o olhar para o pé, sempre para frente. Isso vai te ajudar muito, tá? E com o braço aberto te ajuda no equilíbrio, ok? Movimentos bem sutis com o braço, não movimentos muito fortes. Então manter sempre flexionado e levantando as pernas. Esse é o primeiro exercício que vai te ajudar em todos os freios que eu vou te mostrar agora. Então treina bastante isso para a gente seguir para os próximos passos. Porque cada exercício constrói uma base para você chegar no próximo nível. A patinação é como se fosse um videogame, então você tem que ir passando de fase. Então você construindo bem as bases, passando bem as fases, você consegue destravar a sua patinação e evoluir muito mais rápido. Treinou a sua postura e o exercício de uma perna sobre a outra? Show! Agora nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é o freio redutor, o freio cunha que eu chamo. Então você vai abrir, flexionar e fechar as pernas, tá? Muita gente fala assim: ah, mas eu executo esse movimento e eu não consigo parar. Por quê? Vou te dar uma dica ouro, tá? Primeira base. Freio cunha, o que é essencial você saber? A tua postura. Qual que é a postura? Você manter como se fosse uma cadeirinha, então flexionar bem os seus joelhos, contrair o abdômen e o corpo para frente, tá? Então sempre lembra de você flexionar e abaixar bem, você encaixar o teu quadril. Não manter essa postura, mas sempre essa postura mais abaixada, ok? Qual que é a distância que você vai abrir e fechar? Sempre mais ou menos a distância do teu quadril no início, tá? Não abrir muito, mas também não ser muito curtinho. Então, mais ou menos, para começar de início, a distância do quadril, ok? Depois que ganhar mais confiança, você vai conseguir abrir mais a perna e conseguir voltar sem problema nenhum. Então, para o freio cunha, você vai patinar, flexionar o joelho, mão para frente, postura. Você vai abrir e você vai fechar, fazendo uma pressão. Finalizou, bate o pé. É importante que você mantenha muito bem a tua postura, tá? E o segredo para você realmente conseguir parar nesse movimento, ele chama freio cunha, mas galera, eu gosto de chamar freio redutor, tá? Eu uso para velocidades mais baixas. Então, para o rolê urbano, ele funciona. Mas eu não uso muito esse freio em ladeira. Eu acho que isso é bem importante deixar dito. Ok, vamos lá. Para você conseguir realmente parar ele, para você conseguir sentir o movimento, você tem que patinar. Ó, eu vou abrir, eu fico no movimento, depois eu fecho. E lembra sempre de fechar, mas não deixar bater a ponta do patins e nem os joelhos. Para você conseguir fazer esse movimento, você tem que fazer bastante pressão, como se você empurrasse o piso. Ok? Bastante força no seu calcanhar. Por isso que a tua postura é fundamental. E não fazer um movimento rápido. Geralmente, muitas pessoas, quando eu dou aula também, o pessoal faz um movimento assim, ó, curtinho. Já abre e fecha. Então, assim, ele não tem uma parada total e se torna mais perigoso. Você tem que ter uma distância. Então, observe aqui comigo, ó. Freio cunha, eu chamo de redutor porque eu sinto que ele vai reduzindo a velocidade. Então, por exemplo, eu patinei, olha só, eu vou começar a executar aqui. Flexionei, abri, segura, 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 fecha. Viu que eu mantive no movimento? Então essa é a base para você conseguir ter força nas pernas, manter bem a flexão. E aqui o peso tá 50-50, então você trabalha as duas pernas. Essa questão de você manter a postura, você tem que executar a postura até o final do movimento. Geralmente o pessoal faz o movimento abaixado e já estica a perna.
Então isso não te ajuda a dar pressão e força na perna, que é o 50-50. Então o que é o fundamental? Patinou, abaixou, mantém flexionado, tá? Mas é super importante você focar na postura. Esse é o freio Cunha. Para você aprender bem o freio T, primeiramente você tem que entender qual que é a tua perna, que é a tua perna de base, tá? A tua perna de apoio. Então você vai repetir várias vezes parado, ficar em paralelo, que são os pés alinhados, flexionar o joelho, abrir o braço, ficar em tesoura com a perna esquerda na frente, a direita atrás e fazer um movimento. Sentir teu equilíbrio. Troca a perna e sente o equilíbrio. Descobre qual que é a tua perna que é mais fácil, ok? Que vai sentir melhor o teu equilíbrio para você fazer esse exercício. Naquele equilíbrio de uma perna sobre a outra, você já vai sentir qual que vai ser a perna melhor, tá? E aí você executa a perna que você achar melhor. Então a primeira dica fundamental, que eu acho que ninguém quase fala, que eu acho super importante, é o seu abdômen. Sim, o seu abdômen. Por quê? Você não pode fazer um movimento de qualquer jeito, tá? A contração do abdômen vai te ajudar muito nesse movimento, porque você tem que estar firme, principalmente para você não fazer o movimento e rodar. Então, contrai muito seu abdômen na hora da execução do movimento. Então, você vai fazer várias vezes parado. Paralelo, tesoura, flexiona o joelho, tá? Mantém os braços para frente, freio. E você vai manter fazendo isso várias vezes, nem precisa ter de apoio, você faz parada mesmo. Então, flexiona o joelho, paralelo, tesoura, braço para frente, freio, tá? Essa questão do braço, eu acho fundamental você deixar o braço meio aberto, ok? Para você trabalhar o teu equilíbrio. Não tanto aqui, mas mais aqui. Para você conseguir contrair teu abdômen e fechar um pouquinho a tua escápula. A gente tem 2 ossinhos nas costas, tenta deixar bem firminho, tá? Tesoura, freio. Repetiu isso várias vezes, agora vamos pro movimento. Então, em movimento, você vai manter paralelo, tesoura, fica na tesoura e executa o movimento. Geralmente quem tá aprendendo gira, né? Roda. Por quê? Primeiro o pé tem que ser bem suave, tá? Então é muita questão de peso de uma perna sobre a outra. Então quando você for colocar o pé de trás, você meio que mantém o pé um pouquinho no ar e depois coloca o pé em freio. Colocar mais pressão depois que o pé tá no chão. Então primeiro o pé entra mais suave. Por isso que o exercício de uma perna sobre a outra é tão importante pro freio T, tá? Esse exercício é fundamental para você entender realmente o freio T. Segunda dica, sempre olhar para frente, tá? Nunca a gente vai estar olhando para o chão, sempre olhando para frente, flexionado bem o joelho e mantendo a postura. Então você vai treinar isso bastante. Outra dica também para você sempre estar treinando é você sempre praticar isso aqui, ó, tesoura, tá? Pé na frente, outro atrás, ficar nesse movimento. Se eu fazer o freio T, a perna que for ficar na frente, você tem que cuidar com esse detalhe do joelho. Então qual que é o detalhe do joelho? Por exemplo, eu freio com a perna esquerda na frente e a direita atrás. O joelho, você tem que cuidar para ele não jogar para dentro. Isso aqui são as guias do patins, né? Então você tem que cuidar com as guias do patins. Então, por exemplo, a ideia nesse exercício, nesse freio, é você jogar um pouquinho para fora, ó. Tá vendo? Isso vai ajudar bastante também do que tá para dentro o eixo. Então, paralelo, tesoura, flexiona, levou um pouquinho para fora, freou. Por isso que é importante vocês treinar sempre o peso de uma perna sobre a outra. E aí você vai entender nesses exercícios, conforme você for fazendo, você vai sentir essa questão da guia do joelho, entende? De você conseguir colocar ele um pouquinho para fora, flexionar e manter. A gente tem essa divisão de peso, então mais peso na perna da frente e menos peso na perna de trás. Por isso que você tem que começar um movimento suave. Por isso que é importante a transferência de peso. Então primeiro com mais peso na perna da frente, depois transfere e depois para a perna de trás. Por isso que o freio é um pouco mais difícil nessa questão, porque ele existe essa transferência de peso em movimento. Entende? Então, paralelo, tesoura, aqui já passou o peso para frente, freio e abaixa e a guia para fora. Eu sei que é bastante coisa, mas na prática você vai treinando, você vai conseguir entender. Bom, agora vamos fazer um freio T na prática. Então você lembra que você tem que flexionar o seu joelho, contrair o abdômen, braço aberto, olhar para frente e manter a postura. Então, patinou, flexionou, tesoura, mantém, segura um pouco na tesoura, freio e abaixa. Outra dica também é você fazer o movimento, ó, e abaixar para você sentir pressão. Até porque se você for cair, você tem que tentar buscar o chão. Nunca pressionar tanto peso para você rodar, tá? E lembra sempre também, baixa velocidade. Você começa com a velocidade bem baixinha e vai subindo gradativamente, ok? Primeiro não começa muito rápido, primeiro você tem que buscar o teu equilíbrio. Por isso que é muito importante você manter o abdômen contraído, porque a contração de abdômen vai te ajudar ali no seu equilíbrio, porque você vai estar tirando e desequilibrando a perna. Então o quadril é fundamental para te ajudar nesse exercício. Agora vamos para o freio Soul Slide.
Agora nós vamos aprender o Soul Slide. Então é fundamental também você primeiro fazer parado o movimento e sentir qual que é a sua perna que você tem mais facilidade. Então flexionar você fazer várias vezes, abrir, fechar. Pode fazer esse movimento várias vezes parado. Depois de você identificar qual que é a sua perna que você tem mais facilidade, também ajusta o braço, tá? Se ele fica melhor aqui pra frente, ou um pra frente, outro pra trás, eu me sinto mais confortável de um pra frente e pra trás. Mas sempre lembra de não passar a linha do ombro, então sempre manter eles pra baixo, ok? A posição do freio Soul lembra um pouquinho o redutor, porque olha, o freio cunha, você abrir e fechar, só que é uma perna só. Então, essa perna tem que estar bem alinhada. Lembra do que eu falei anteriormente, do joelho? Esse equilíbrio é fundamental. Você vai abrir e vai fechar. No começo, você vai só se acostumar com o movimento. Primeiro, não vai dar aquele super slide, igual eu fiz agora. Você só vai reduzir a velocidade. Então, abaixou, abriu, fechou e abaixa. Sempre bem flexionado, tá? Então, você vai patinar, flexionar, tesoura, vai abrir e vai fechar, tá? A gente entra nessa questão do peso da perna novamente. Por quê? Mais uma vez a gente vai ter mais peso nessa perna e depois transferir o peso para essa. Então, primeiro, você tem que entender um pouco sobre transferência de peso, fazendo aquele exercício que eu passei no primeiro, tá? Que vai ser equilíbrio de uma perna sobre a outra. Então, você primeiro vai começar mais peso na perna que está abaixada, abriu, fechou, abaixa. Tenta trabalhar isso com o olhar. Conseguiu? Vamos passar um pouco o nível. E aí você vem gradativamente colocando um pouco mais de velocidade. Então, você vai patinar, flexionar, abaixou, pé suave, ó. Você vai deitar um pouco o seu pé. Então, isso vai te ajudar a mandar o slide. Você tem que deitar a roda para frente. Diferente do freio T, né? Que o freio T, ele tá atrás, a gente puxa ele para cá. E nesse a gente empurra para frente. É um pouco mais dinâmico, mas esse freio, ele é bem avançado e ele super funciona para alta velocidade. Então, ele é até mais fácil quando você tá mais rápido. Agora eu vou fazer ele bem mais rápido para vocês verem. Eu vou vir de trás, vou pegar minhas velocidades e vou executar. Eu coloquei velocidade, abaixei. O que é importante você treinar numa superfície plana e lisa. Assim você vai conseguir desenvolver melhor ele. E também treinar tudo passo a passo, né? Então a base do freio Soul, mantém postura, abaixou, peso de uma perna sobre a outra. Você vai se acostumar com o movimento de só abrir e fechar e depois aprender a derrapar. Para aprender essa derrapagem, que é o slide, eu demorei bastante para aprender. O que me ajudou muito foi patinar, manter o pé no ar já na posição e depois, ó, deitar ele. Isso me ajudou muito. Então treina isso. Quando você não conseguir colocar o pé de slide, de você ficar fazendo equilíbrio de uma perna só. Tá, então patinou, abaixou, ó, perfeito, ele sai perfeito, tá vendo? Mas é um exercício complementar, porque primeiro você não vai fazer o slide, primeiro você vai conseguir, né? Abriu, fechou e depois deitar para derrapar. Então, lembre sempre de deitar para derrapar. É fundamental você entender sobre peso de uma perna sobre a outra, sobre a transferência de peso. Soul slide, freio T, são fundamentais você saber jogar o peso de uma perna sobre a outra e fazer essa transferência em movimento. Então, por isso que isso se torna um pouquinho mais difícil para a gente aprender. Mas treina muito essa questão de equilíbrio de uma perna sobre a outra e o lance do joelho e a tua postura. Eu tenho certeza que você vai aprender, você vai destravar sua patinação e evoluir muito. Lembrando que essas são umas dicas e a forma que eu aprendi. Então, se você tiver até uma dica ou quiser compartilhar algo que você achou essencial que faltou nesse vídeo, deixe seu comentário. E lembre-se de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mim continuar trazendo mais dicas para vocês.